Olá, galera Exate, vamos para mais um vídeo da nossa revisão de movimento circular uniforme. Vamos para a terceira questão. Pause o vídeo e leia a questão, tá? Vamos lá? Na terceira questão, mostra a foto de um sistema mecânico muito usado para ajustar a frequência de rotação de motores. A foto a seguir, galerinha, mostra uma transmissão de movimento circular uniforme. E essa transmissão está sendo feita por uma correia. Nós já discutimos, tá, essa situação. E nessa situação nós vamos ter uma transmissão em que a periferia ela tem a mesma velocidade linear. Então ele dá informações na letra A. Ele estabelece uma relação entre a frequência de rotação dessas polias e seus raios. Vamos lá? Prontinho? Sempre que vocês olharem uma transmissão desse tipo, primeira coisa que eu tenho que lembrar para fazer a relação aqui entre raio e frequência, tá? É eu lembrar da velocidade linear, que é a variação do espaço sobre variação de quem? Do tempo. Muita essa lógica, tá? No teu estudo. De que, professor? De que, como eu tô falando de um movimento circular, essa variação de espaço não é uma variação de espaço qualquer. Para uma volta completa, para uma volta, nós temos que o espaço percorrido é o comprimento da circunferência, que é 2π rho. É 2π rho. No caso, 2πr, né? E a variação de tempo não é um tempo qualquer. A variação de tempo será o período. Em uma volta, o tempo passa a ser chamado de período. Assim, você vai ter que no espaço percorrido, que é 2πr, e embaixo o período. O tempo é o período para uma volta. Professor, mas ele quer em relação à frequência. E eu sei que o período é o inverso da frequência. Significa o quê, professor? Que se o período está embaixo, a frequência vai ficar em cima. Essa informação é valiosa. Qual, professor? De que a velocidade linear é 2π RF. 2π vezes o raio vezes a frequência. E como eu sei que a transmissão, quando é feita pela periferia, que geralmente aqui você olha um desenho com a correia, ou então um desenho em contato, né? A periferia está em contato na questão das engrenagens. Continuando. Como nós sabemos que a transmissão feita pela periferia, as velocidades lineares são iguais, né? Então eu tenho a velocidade linear 2 dos pontos aqui da periferia, tá, galerinha? Da periferia. E tem aqui a velocidade linear 1, também da periferia. E eu sei que V1 é igual a V2. Vamos aproveitar esta informação e esta, que a velocidade linear é 2π vezes raio vezes a frequência. Fazendo essa igualdade, V1, 2π RF, só que é R1, F1. V2, 2π R2, F2. Corta o 2π, encontramos a relação que ele queria, que é a relação na letra A, a relação entre raio e frequência. Se o produto é constante, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Resolvido a letra A. O que ele pede na letra B, professor? Se a polia menor tem raio 10 e a frequência 2.400, qual deve ser o raio da polia maior para que a sua frequência seja 600? Vou encontrar
usando essa relação da letra A. Letra B, vamos lá. R1, F1 é igual a R2, F2. São inversamente proporcionais. Quem é o raio do primeiro, professor? Ele diz que é 10 centímetros. A frequência dele, 2.400. O raio do segundo, ele é o que ele quer saber, né? E a frequência do segundo, 600. Corta 2 zeros de um lado e 2 do outro e passa o 6 dividindo. Fico então com 10 vezes 24, tudo sobre 6, igual ao R2. E 24 por 6 dá 4. Então eu vou ficar com 10 vezes 4 igual a R2. Então quem é R2, professor? 40 centímetros. Como a frequência e o raio são inversamente proporcionais, eu não precisaria ter esse trabalho, tá? Bastaria eu pensar assim. Frequência 2.400 RPM. Frequência desse 600 RPM. Tá? Está em RPM, rotações por minuto. Professor, o que está acontecendo? Desse valor para esse, está diminuindo, tá? Numa proporção 4. Só que o raio e a frequência são inversamente proporcionais. Qual é o inverso da divisão, professor? É a multiplicação. Então, se a frequência foi dividida por 4, o raio será multiplicado por 4. Como o raio desse ele diz que é 10, o raio do outro vai ser 4 vezes 10. Então, o raio 2 realmente 40 centímetros. Ou você usa essa lógica de proporcionalidade, ou você usa a relação em que raio e frequência são inversamente proporcionais. Ou seja, o produto é constante. Resolvida aí a nossa terceira questão. Vamos para a nossa quarta questão de movimento circular uniforme. Pronto. Nessa nossa questão, a transmissão é feita pelo centro. Transmissão de quem, professor? Se eu imaginar aqui um disco, esse disco está girando e esse disco também, só com um eixo comum. Essa transmissão é chamada de transmissão coaxial. É aquela transmissão que é feita através do mesmo eixo. Com isso, o período é o mesmo, eles demoram o mesmo tempo para completar uma volta. A frequência também é a mesma. Se esse aqui dá 10 voltas por segundo, esse ali também dá 10 voltas por segundo. A velocidade angular é a mesma. Se esse aqui formar 90 graus, esse aqui também vai formar 90 graus. Então coincide a velocidade angular, a frequência, o período, fica mais fácil de resolver. E ele diz que a distância desses dois pontos é de 20 centímetros. Então essa distância que eu não sei, vou chamar de x. E a transmissão que é feita pelo centro, a transmissão coaxial, as velocidades angulares é que são iguais. Então eu vou dizer que a velocidade angular x é igual à velocidade angular y. Se for transmissão por correia ou contato, você iguala as velocidades lineares. Se for transmissão pelo centro, você iguala as velocidades angulares. A velocidade angular, muito simples de resolver, é a velocidade linear sobre o raio. Velocidade angular é a velocidade linear sobre o raio. De onde você tirou essa relação, professor? Já explico. Isso quer dizer que Vx sobre Rx igual a Vy sobre Ry. Quem é o raio de x, professor? O raio de x do ponto x, eu adotei uma letrinha x, tá? Esse aqui é um x, vou deixar assim maiúsculo para ficar diferente, tá? Então aqui, o que ele quer é a velocidade, que na resolução vamos botar assim, Vx, tá? Essa distânciazinha x vai ficar Vx é 50 centímetros por segundo. Rx é x mais 20. Vy, 10 centímetros por segundo. Raio do y, x. Corto o zero,
faz meio pelos extremos. 5 vezes x, 5x. 1 vezes x mais 20, x mais 20. Passo 1, né, o x subtraindo, 4x, igual a 20. X, então, vai ser 20 sobre 4. Então, x será igual a 5 centímetros. Já sei o valor de x. Vamos ver aqui a velocidade angular. A velocidade angular, você vai calcular de qualquer um dos dois círculos. Por quê? Porque a velocidade angular é a mesma. E o que é velocidade angular? Velocidade linear sobre o raio. O que é a velocidade linear de y? 10. Poderia usar de x, tá? Da mesma resposta. 10. Que é o raio de y? O raio de y é x. E o x nós encontramos que é 5. Então vai dar 2 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular desse disco. Tá bom? Só de onde veio essa história aí que velocidade angular é a velocidade linear sobre o raio? Simples. Vamos aplicar esse raciocínio aqui. Quem não enxergou. Sempre que uma partícula percorre aqui a circunferência, essa distância que ela percorre é proporcional ao ângulo central e é proporcional ao raio. Ou seja, é proporcional ao produto dos dois. Se eu trago uma linguagem de ΔS, que é a variação de espaço, a distância que você percorre sobre uma curva, é sempre o ângulo central vezes o raio. Se eu sei que velocidade linear é espaço sobre o tempo, e o espaço que eu percorro numa curva é alfa vezes r, eu vou ter essa informação de ângulo sobre o tempo. E a taxa de variação temporal do ângulo da abertura é a velocidade angular. Então fica que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Eu só incluí a grandeza tempo aqui nessa equação. Divide pelo tempo no primeiro membro e pelo tempo no segundo membro. Vai dar essa equação. Que se você isolar a velocidade angular, o raio passa dividindo. Vai ficar a velocidade linear sobre o raio. Prontinho, vamos para a quinta e última questão.